Olá pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui, para fazer um bate-papo aí com o pessoal que mais entende aí de preparação aí para concursos, né? Hoje nós estamos aqui com Pamela, que já é parceira aqui do site, e com a grande novidade aí hoje, o Pedro Medula, né? O grande nome aí de concursos aí, preparação para concursos. E hoje nós vamos fazer um bate-papo com ele aí, para a gente deixar aí o pessoal aí do portal Silvio Sandi afinado com as melhores técnicas de preparação do estudo hoje que nós temos no momento, né? Então vou apresentar aqui quem está aí, né, cercando aí a Pamela, né, que todos já conhecem. Dá uma boa noite aí para... Boa noite, pessoal. E o grande mestre aí, Pedro Medula, nossa atração aí da noite aí. Muito boa noite, Silvio. E boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui no portal Silvio Sandi, né? O bagulho vai ser louco hoje. Vamos lá. Então, pessoal, né? Muita gente não conhece, talvez, o Pedro Medula, mas ele hoje é o grande referencial aí nessa parte de coaching, não só de técnicas de estudo, mas também nessa parte emocional, né? Tudo isso aí que acaba sendo decisivo aí na preparação. Então, antes de Pedro detalhar aí um pouco mais as abordagens de técnica de estudo, eu queria fazer umas duas perguntazinhas a ele aí de curiosidade, né? Assim, com tua experiência aí toda nessa área, o que é que você acha, assim, que você percebe que são os maiores erros que os concurseiros cometem? Queria que você dissesse 5 erros, se possível, que seja assim uma coisa perceptível, que reiteradamente isso seja cometido. Perfeito. Que fique claro que Silvio só me fez essa pergunta agora. Ele não falou prepara 5 erros, né? Então é para ser realmente natural. Então, Silvio, é o seguinte, né? Para quem está começando agora a se preparar, e a gente que acompanha há muito tempo, todo mundo, todos os candidatos, né, a concursos públicos, a gente percebe o seguinte: o primeiro grande erro, tá? É falta de planejamento. O que acarreta os outros próximos erros, tá? Então, o planejamento ele é fundamental em qualquer projeto da tua vida, tá? Agora, quando você se prepara para uma prova, isso é muito relevante. Então, o primeiro erro, Silvio, que eu vou destacar aqui é falta de planejamento. Por quê? E aí você vai concordar comigo. O cara começa, normalmente é o seguinte, a gente costuma até brincar que o cara começa a estudar depois que sai o edital. A grande maioria das pessoas, saiu o edital, agora eu vou fazer, né? Para com isso. Porra, você tem que estudar com antecedência. Então, você precisa se planejar e entender que esse é um projeto de médio e longo prazo, tá? Então, o primeiro erro é falta de planejamento. Esse erro ele acarreta vários outros erros. Como, por exemplo, o cara não se planeja. Aí o que ele faz? Ele vai lá e vê que saiu o edital e compra, por exemplo, ele vem aqui no portal Silvio Sandi e compra um curso completo, só que ele não consegue estudar, porque não dá tempo. E ele falou que o seguinte, não dá, esses cursos aí em vídeo é muito demorado, é muita enrolação. Eu vou estudar agora um curso escrito, mas ele também não se planejou. E aí o que acontece? Ele também não dá conta. Então, o primeiro erro, falta de planejamento. Segundo erro, não selecionar um bom material. E eu não estou falando isso porque eu estou aqui no portal do Silvio Sandi, eu estou falando isso porque isso é extremamente relevante. E nessa de selecionar um bom material, a gente falava aqui agora há pouco, o Silvio falou, eu gravei aula o dia inteiro. Você precisa perceber se o curso, o material que você está adquirindo, ele está atualizado. Se ele está de acordo realmente com o teu edital, se ele está realmente lapidado e se ele está no teu nível. Por quê? Porque muitos materiais que estão no mercado, eles estão ali já mais avançados ou muito básicos. Isso faz com que você perca tempo. Então, primeiro erro, falta de planejamento. Segundo erro, a pessoa não escolher um bom material. Tá? O terceiro erro, e que esse pega muitas pessoas do início ao fim, ansiedade. Né? Então, claro, a falta de planejamento ela acarreta também uma ansiedade, porque você não sabe quando você vai terminar de ver aquele conteúdo e vai estar no nível adequado. Então, essa ansiedade, essa vontade de querer o resultado muito antes de pagar o preço, isso mata muitos candidatos. Tá? Já entra na parte do controle emocional. Quarto erro, e que aí a gente pode alinhar com o tema de hoje, a gente vai tratar um pouco disso, não utilizar literalmente técnica de estudo. A pessoa não utiliza. Então o que ela faz? Ela vai ver uma videoaula, por exemplo, e assiste de qualquer jeito, assiste lá comendo uma pipoca, assiste não sei o que, como se aquilo fosse um momento de lazer, ou tanto faz, com o celular na mão, e ela não entende que ela pode assistir aquela aula absorvendo o conhecimento de uma maneira muito mais rápida. Aí isso a gente dá o nome de aprendizagem acelerada, mas não é que é um milagre a aprendizagem acelerada, ela é a tua presença no momento de estudar. Então as pessoas não levam isso a sério, então não utilizar técnicas de estudo. E o último ponto, e que tem total relação com tudo isso, é a presença, que eu citei agora. As pessoas não estão presentes naquele momento.
Então muita gente acha que estudar é contabilizar hora sentado na cadeira. A gente chama de HBC, na hora bunda cadeira. Hoje eu fiz quantas horas? A pessoa se preocupa mais com quantas horas ela fez do que com a presença dela naquele momento para absorver o conhecimento. Então isso é um erro muito grave, muito grave. As pessoas costumam dizer assim, Medula, quantas horas você estudava? Né? E aí eu sempre digo, foda-se quantas horas eu estudava, porque você não sou eu, e eu não sou eu, isso é muito louco, né? Eu não sou eu ao longo do tempo. Como assim, Medula? Porque veja, quando eu comecei a estudar, eu tinha uma realidade. Depois de um tempo, eu passei no concurso do INSS em segundo lugar, fui aprovado lá, exerci o cargo. Quando eu entrei, era 6 horas diárias. Daqui a pouco passou para 8 horas diárias. Então, eu mesmo, a minha realidade mudava com o tempo. E isso vai acontecer com você que está estudando. Sua realidade vai mudar com o tempo. Então, é extremamente importante você entender isso, tá? Faça um planejamento, escolha um bom material, cuide com o aspecto emocional, com o teu controle emocional, esteja presente na hora, utilize técnicas boas de estudo e esteja presente na hora de estudar. Não se preocupe apenas com a quantidade, mas sim com a qualidade, com o que você está aprendendo, porque é isso que vai fazer você acertar as questões na prova. Saí bem nesses 5 pontos? Saiu Então, perfeito. Então vamos lá. Mas vamos lá, eu quero saber outra coisa assim, que é muito interessante, Pedro, o que eu percebo, que eu já acompanho aí, já estou, né, nessa área de concursos há, sei lá, algo em torno de 15 a 20 anos, eu sou novinho, eu comecei, né, muito novo aí, com essa parte de concursos, e eu percebo, claro, tem que ter um estudo que seja antes do edital, um estudo pós-edital, né, naquele momento que você já está mais maturado, mas eu percebo o seguinte, que às vezes a gente tem concurseiros mais bem preparados para um certame que outros, certo? E aí sai um edital, né? E aí eu acho que naquele momento que sai o edital, uma coisa que acaba sendo muito decisiva e que as pessoas têm que saber trabalhar é a parte da inteligência emocional. Perfeito. Porque isso faz com que uma pessoa que esteja muito lá em cima e outra embaixo e acaba aquilo ou nivelando ou aquela outra superando, entendeu? Então o que eu vejo, né, que a gente constata é que conhecimento é muito interessante, né? Você está bem, você tem que dar sorte no concurso, tem tudo isso, mas a parte emocional eu acho que é decisiva. Então eu queria que você desse uma pitada aí nessa coisa em relação a isso aí. O que é que você pensa? Perfeito. Bom, tão importante é que basicamente eu tenho alguns treinamentos e o principal deles, que é o time de elite, ele bate muito forte em um processo de coaching que vai desenvolver o teu controle emocional, a tua inteligência emocional nesse processo. Mas o que eu vou me permitir aqui, deixar a Pam falar um pedacinho de algo que a gente estava conversando e que tem total relação com a inteligência emocional, e vocês vão entender por quê. A Pam, para quem não sabe, eu chamo de Pam, né? Essa intimidade toda, né? A Pam, para quem não sabe, a gente se conhece desde 2009, 10, né? Porque a gente tá ficando velho, não ela, né? Ela muito elegante, muito novinha, mas eu já tô ficando velho. O que acontece, né? A gente estava conversando agora há pouco sobre um aspecto bem interessante, justamente sobre essa gangorra emocional. A gente falava o seguinte, eu fiz um concurso onde o problema não passou, né? E aí na sequência foi o ISS Curitiba, né? Então eu fui auditor fiscal em Curitiba. E digo porque aos 31 anos eu pedi exoneração do cargo e hoje sou empresário e treino pessoas para serem aprovadas, né? Não só em concurso, mas vestibular, OAB e tal. Mas o fato é que eu fui aprovado nesse concurso e você não foi. Exato. Aí você fala, meu Deus, a Pam é burra, então... Não é, porque são momentos diferentes. E eu contava ela o seguinte, uma situação, e depois ela me contou uma outra ainda mais interessante. Eu contava ela o seguinte, olha que interessante, né? Alguns colegas nossos da época, que muitos colegas estudavam, a grande maioria, quase a totalidade está aprovado, né? Quem não está aprovado é porque desistiu. Mas o fato é que eu falei assim, olha, não passou no concurso que eu passei, e na sequência passou num concurso, num outro concurso que eu não passei. E essa gangorra acontecia. Agora a Pam contou uma situação ainda mais pessoal, né? Então, Pam, dá boa noite pra galera aí. Conta a situação que eu vou desenvolver esse raciocínio da inteligência emocional. Boa noite, pessoal. Falei pro Medula que eu e minha namorada estudava juntos, estudava exatamente a mesma coisa, a gente fazia exatamente o mesmo planejamento, tudo igualzinho. E teve 2 provas que tiveram só uma semana de diferença de uma para outra. Foi semestre Pará e semestre Espírito Santo. Eu passei no Pará, ele perdeu no Pará. Ele passou no Espírito Santo e eu perdi no Espírito Santo. Ou seja, uma semana só estudando exatamente a mesma coisa. E um perdeu em um e passou no outro, no outro concurso. Trocou com uma semana só de diferença. Justamente por conta disso, né? Por conta do emocional também, mas de como cada prova é diferente. Cada prova é uma história.
Por mais que você tenha estudado a mesma coisa, tem a coisa do dia também, de você ler aquela questão ali, puxar da memória. Tá bem no dia, desempenhar bem, Exato, né? Tá Desempenhar bem no bem. dia. Agora, teve um detalhe interessante que você falou o seguinte, o seu namorado, ele não passou lá no Pará por mínimo, né? Ele não fez o mínimo das matérias. Ou seja, ele foi muito bem na prova, no contexto geral, mas tinha uma ou duas matérias, talvez, ele não Foi fez um uma matéria, mínimo, só né? não lembro qual foi, mas ele não fez o mínimo Eu tenho um de matéria. histórico, assim, também no Rio Grande do Sul. Estava falando da Pamela, que eram 3 provas, né? Isso é bastante comum. Então, 4 horas de prova no sábado à tarde, 4 domingo de manhã, 4 domingo à tarde. Então, eram, sei lá quantas questões, eram muitas questões. E o último classificado e nomeado nesse concurso do ICMS Rio Grande do Sul 2009, ele fez 62,5% do total, do global. E eu fiz 72,5%, ou seja, 10 pontos, né, ou 1 ponto, como você quiser, acima. E eu reprovei por uma questão de mínimo na matéria de auditoria, que hoje já está mais elaborado, mas na época era uma decoreba só. Então, eu não acreditei que eu não tinha feito o mínimo em auditoria. E nesse momento, Silvio, que o emocional pega. Porque a pessoa começa a se perguntar se ela que é burra, se ela é que não está desenvolvendo. Mas como que pode, no caso, por exemplo, da Pamela e do namorado, como que pode isso doer igual, a gente estava acertando as mesmas coisas no simulado, e ela passou e eu não passei. E aí, na sequência, como pode na semana seguinte ela não passar e ele passar? Porque são vários fatores. São vários fatores. A tua sorte realmente no aspecto de cair aquela matéria que você tem mais facilidade, ou no dia você estar bem, quando você está estudando é normal isso. Tem dias que o teu estudo rende muito, e tem dia que não rende porra nenhuma. E é muito louco isso, porque você começa a se contestar, se perguntar se realmente você está fazendo certo. E muitas vezes você está fazendo tudo que pode ser feito. Mas naquele dia você não foi bem. Isso pode acontecer. Agora, quando você fala do aspecto emocional, é bem importante citar isso. Você tem qualquer projeto na sua vida, e para quem não sabe, para quem não me conhece, eu também sou skatista profissional. Sim, skatista, eu ando de skate, né? E eu fui 4º lugar mundial na minha modalidade de skate, que é o skate de velocidade, onde você passa de skate, agora o recorde mundial foi quebrado de novo, passou de 150 km por hora em cima do skate. O que vai acontecer? Qualquer projeto na sua vida, você precisa ter habilidades técnicas, que no caso do estudo é sentar, estudar, aprender, e habilidades emocionais. E o que difere verdadeiramente quem consegue estar entre os primeiros lugares é a habilidade emocional. Porque é a habilidade emocional que vai te permitir estudar todos os dias e continuar estudando todos os dias pelo tempo que for necessário. É a habilidade emocional que vai te permitir naquela reta final, quando tem aquele desespero, saiu o edital, ai meu Deus, aquele desespero. Isso é desespero, saiu o edital, você fica desesperado. Mas já dizia, não sei quem, mas a Pamela talvez vai lembrar disso, que o edital é um prêmio para quem está estudando. Né? O edital é um prêmio, porque você fica bem, mas ao mesmo tempo vem aquela adrenalina. Como controlar isso e render? Porque a tua aprovação não é só no dia da prova. Ela é, obviamente, no aspecto técnico muito antes, mas poucas pessoas percebem que o aspecto emocional, ao longo de toda essa trajetória, vai ou acrescendo um pouco mais de rendimento, ou diminuindo um pouco do teu rendimento. E é dia a dia que você vai ou caminhando mais para o teu sucesso ou se matando cada pouco no teu estudo. E aí isso vai fazer total diferença. Claro que você precisa estar sempre alinhado com você mesmo, com a tua verdade, com o teu planejamento, mas o teu aspecto emocional, ele é fundamental e pode sim ser trabalhado. As pessoas acham que não, né? Ah, mas eu nasci desesperado, eu vou ser assim. Não, de forma nenhuma, né? Consegue trabalhar isso sim. Pedro, com certeza, isso aí concordo assim, plenamente contigo. Agora, eu acho que tem uma coisa que acaba impactando muito aí no emocional. Por exemplo, você falou que passou no concurso lá de auditor fiscal lá do Paraná, mas o seu start lá, o seu início, a sua gênese lá de aprovação foi num concurso do INSS, entendeu? E eu acho que isso, às vezes, é importante, porque quando você é aprovado num concurso, isso eleva a tua autoestima, sim, entendeu? E isso vê que você é capaz, e com certeza no outro você já fica mais tranquilo, você já começa a encarar as provas de forma diferente, e eu vejo que às vezes pessoas pegam e focam, eu quero ser auditor da Receita, eu quero ser auditor do TCU, e acaba ficando tão com aquela coisa que acaba não abrindo a possibilidade para fazer outros concursos, que não que fosse aquilo que ele quisesse como um projeto final de vida, mas que fosse uma coisa que iria com certeza contribuir, né, para auxiliar no emocional, na autoestima e favorecer isso aí, né? Com certeza essa coisa ajudaria muito. Certo. Mas eu quero ouvir mais aí de você, como é que essa parte, né, das técnicas em si de concurso. Vamos agora falar um pouco aí da técnica.
que a gente falou muito assim já da parte emocional e tudo, o que é que você acha em termos de técnica? Eu diria assim, a gente falou de 5 dicas de que sejam Os erros gerais, dos alunos, né? E o que você sugeria assim com 5 coisas assim especiais que iriam dar um plus, dar uma coisa assim no estudo de quem está galgando aí uma aprovação? Perfeito. Então, eu quero que vocês guardem essa pergunta. Só tá? dizendo, claro. Vamos lá. Se eu falei dos 5 tiver erros... mais ou menos... Não. Os 5 erros, claro. Os 5 você acertos, falou da falta de planejamento, então eu não quero que você diga, não, o planejamento, porque aí já teria 5 respostas, né? Perfeito, vamos lá. Então guardem essa pergunta do Silvio, tá? Os 5 acertos ou as 5 dicas que poderiam ser citadas. Porque eu quero aproveitar o gancho que você falou ao final, sobre você passou antes no INSS, e esse ponto é muito importante, no aspecto emocional é muito importante. Realmente, você tem alguns pontos que pode até entrar já nessa dica, vou dar como primeira dica aí, que você se cerque de pessoas que estão no mesmo objetivo que você. Cerque-se de pessoas. Então, como eu falei, eu e a Pan, a gente se conheceu lá em 2009, num grupo de amigos, que estudava. Mas, amigos, a gente não se conhecia presencialmente. Na época, vocês estão hoje com o Instagram, com o Facebook, estão vendo aqui live, ao vivo. Pô, nosso sonho ver ao vivo. A gente via, no máximo, gravado uma conexão meio ruim ainda, lá em 2009. Agora, hoje vocês têm um mundo de informações. Cerque-se de pessoas que estejam estudando de maneira séria. Por que isso? Porque no nosso grupo as pessoas começaram a passar. E isso faz a gente ficar sempre motivado. Cara, então é possível. Por mais que eu não tenha passado, é possível. Mais do que isso. As pessoas falam, cara, você não vai fazer esse concurso? Vamos lá. E a gente viajava para fazer os concursos, né? Como a Pamela falou, Rio Grande do Sul, Pará, quer dizer, coisas totalmente distantes. E aí ela assumiu aqui em Salvador. Na minha trajetória, eu tive algumas aprovações. Com 10 anos de idade, eu entrei no colégio militar, que é feita uma seleção, uma prova para entrar no colégio militar. Com 18, eu tinha saído do colégio, eu fui aprovado em segundo lugar, para nível médio, no primeiro concurso que fiz para a Companhia de Saneamento lá do Paraná. Com 21, eu recém-formado para nível superior, fui aprovado em quarto lugar na função de controller, também nessa Companhia de Saneamento, já nível superior. Com 24, então, em segundo lugar no concurso do INSS, e com 27, para auditor fiscal de tributos do ISS Curitiba, tá? Da minha cidade, onde eu moro até hoje. E aí, Silvio, o que é importante dizer disso tudo? Estudante estuda, concurseiro faz concurso. Então, quando você fica nessa enrolação de que, mas é porque eu vou esperar a receita, e eu digo isso porque quando eu comecei, a gente não tinha tanto de informação que tem hoje. Não tinha live para lá, para cá. E o que acontece? Concurso mais famoso, Receita Federal. Vou estudar para auditor? Tem que ser Receita Federal. E eu perdi, entre aspas, muito tempo sem abrir a mente para isso. Foi quando eu passei no concurso do INSS e fui morar no interior do Paraná. E lá não tinha um cursinho presencial. E aí eu fui buscar informação na internet. E na internet, na época que eu descobri o quê? Uma maravilha dos outros concursos. Tem um monte de outros concursos, até a gente está transmitindo isso de Salvador, talvez você seja daqui, talvez não. Falei a Pamela que eu encontrei um amigo meu que estudava à época, auditor fiscal aqui de Lauro de Freitas. O salário dele maior do que da Receita Federal. Você vai falar, mas Lauro de Freitas, nem sei que cidade é essa. Então, se você está estudando, pare com essa história de que eu só quero esse. Faz o seguinte, estuda forte, passa em vários, inclusive nesse que você quer, e daí depois você escolhe. Então você vai perceber que existe uma realidade muito maior, um mundo muito mais amplo para você poder atuar, para você poder selecionar, e às vezes você consegue ficar aí muito mais feliz, né? Não só pelo status de algum cargo que você inicialmente deseje, mas pela atribuição. Porque às vezes a atribuição dos cargos que você está escolhendo ou que você deseja não são assim a atribuição que você poderia ter, como no caso eu era auditor fiscal de tributos lá no ISS Curitiba. Então é muito comum auditores municipais, estaduais, fazerem o que a gente chama de externa. Você vai na empresa fazer a fiscalização, você não tem um horário fixo, você tem uma realidade um pouco diferente. Então comece a pesquisar sobre isso e você vai ver que você vai abrir muito mais o teu leque. Então a primeira dica já que eu vou dar nesse sentido, cerque-se de pessoas que estão comprometidas, que estão sérias. Porque é muito difícil a gente estudar, a gente sabe disso, é muito difícil. O projeto ele vai demorar mais tempo do que você imagina, então é muito difícil. Agora, cercando de pessoas que estão dedicadas de maneira séria, você consegue continuar de forma muito mais fácil, tá? Isso vai te ajudar no aspecto emocional. Quando eu falo em dica de técnica de estudo, algo mais prático mesmo, tem um ponto que é um erro muito comum, tá? Que são o quê? As pessoas viciadas em teoria. Então você deve ter aqui, Silvio, o cara que comprou 20 vezes um curso teu, mas o cara não faz exercício. Então esse é um erro muito grave, tá? Exercício. Você precisa fazer exercício. Mas quanto? O máximo que você puder. O máximo que você puder. E eu ensino nos treinamentos de uma forma muito clara, tá? Uma trilogia, tá? Um tripé ali que você vai ter que seguir. Teoria,
Óbvio que você tem que ver teoria, não tem como você adivinhar de onde veio a matéria. Você precisa ver teoria e com bons cursos. Teoria, exercício, e aí fica como terceira dica, que é um diferencial, a correção aprofundada. O que é a correção aprofundada? O cara normalmente faz o seguinte, ele já não quer fazer exercício, porque não gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. E na teoria você não sofre, porque na teoria você está assistindo e você entende tudo. Mas na prática, a teoria é outra. Costumo dizer que não adianta você ler o Kama Sutra inteiro e continuar virgem. Você precisa praticar essa porra. Então o que vai acontecer? Viu a teoria, você vai para a prática, tá? E essa prática, esse exercício, ele não pode ser algo sem a tua presença ali. Então, fica aqui em relação ao exercício. Faça a verificação na tua prova, no teu edital, de quanto tempo você tem na tua prova para fazer o exercício. Por quê? É fácil acertar exercício em casa, tomando um suquinho de laranja e fazendo exercício em 20 minutos. Agora, no dia da prova, com 3 minutos pra você fazer, 2 minutos e meio muitas vezes, você não consegue acertar. Por quê? Pressão. Aí você vai falar, é porque essa banca, não é a banca. É você que cometeu um erro de não se planejar. E aí não é o planejamento de estudo, mas é a estratégia de prova. Tá? Então, primeiro ponto, tá, das dicas aqui, se aproxime de pessoas que vão fazer você caminhar para isso, que estão caminhando de maneira séria. Segundo ponto, faça exercícios de maneira comprometida, tá? E esse comprometimento passa por a tua presença naquele momento, identificar quanto tempo você tem. Então, por exemplo, tem 1 hora para fazer exercício, são 60 minutos, tá? Nesses 60 minutos, quantos exercícios você vai fazer? Ah, não sei quantos der. Errado. Você tem que pegar o número de exercícios ideal, por exemplo, eu tenho lá 15 exercícios. Quanto tempo você tem na sua prova para fazer? 3 minutos? Então você para 45 minutos. E não pare por nada. Não pare por nada. Faça aqueles 15 exercícios e aí faça, portanto, a correção. Nessa correção... Pode falar, não, desculpa. Não. Só abrindo um parênteses em relação a isso aí, isso eu acho assim fantástico, porque depois eu posso até esquecer, essa coisa de você procurar criar, antecipar a sua realidade de prova lá no momento, né? Perfeito. Então, aconteceu uma coisa aqui bem interessante. A gente começou a fazer uns simulados aqui no site. Certo. Uns simulados, que os simulados daqui, eles são assim, com o mesmo tempo de prova, com a mesma distribuição, com o mesmo peso das questões, para o máximo da realidade. Ou seja, 15 dias antes da prova, mas assim, no mesmo horário que para a pessoa participar do ranking, tem que seguir as mesmas regras do concurso. Perfeito. Aí foi interessante, a gente fez aí um simulado para o TCE Pernambuco, aí teve uma menina que ela passou, no primeiro simulado ela ficou tipo assim em 30º alguma coisa. Aí no segundo simulado ficou em 19º. Aí quando chegou no concurso ficou em 6º, sei lá qual foi a colocação. Quer dizer que eu tenho certeza que aquilo contribuiu demais para ela, né, ver ali as coisas. E às vezes essa coisa do simulado te chama a atenção de alguns assuntos que você acabava porque estava negligenciando, né? Naquela coisa, aí você diz, pô, era pra eu ter que estudar isso aqui. Perfeito. Aí volta naquela coisa. Então é bem importante isso aí, você procurar antecipar essa realidade. Eu concordo assim plenamente, mas pode concluir aí, só abrindo parêntese aí. O que o Silvio falou é muito pontual e tem que ser levado a sério. Quando eu falo do exercício, esse é um dos pontos, né? Você precisa levar a sério a tua realidade de prova. E agora, até vou inventar mais uma aqui, vou puxar mais uma, porque eu ia falar de simulado, né? Então o Silvio já se antecipou, não vou dizer que eu ia dizer isso, porque senão o Silvio vai falar, tá copiando, né? Então eu vou puxar mais um ponto. Mas o simulado ele é relevante e é engraçado, porque assim, as pessoas costumam... A gente montava, lembra? A gente monta... isso é legal. Quer falar? Fala você. A gente, lembra desse ponto. Olha só, vocês têm a facilidade hoje dos cursos já terem identificado e montarem pra você. Como que a gente fazia na época os simulados? Na nossa época, cada um ficava escolhia uma matéria, um bloco de questão, aí a gente fazia as questões e tinha alguém... A gente elaborava. Ela diz, a gente elaborava as questões. Cada um fazia um pouquinho e tinha alguém que juntava e botava diagramação da prova. Igualzinha. Me recordo. A gente fazia vários simulados. Toda a prova a gente fazia simulados. Isso tem a ver com o primeiro ponto que eu falei. Pessoas comprometidas. Então, como a Pô falou, o que acontecia? Não tinha simulados disponíveis no mercado. O que a gente fazia? Pegava lá, quem quer participar do simulado tal? A gente colocava data tal a tal. Então, beleza. Quem pega quais questões? Então eu ia lá e dizia, olha, eu faço 10 questões, eu elaboro 10 questões de tributário. Aí falo, elaboro mais 10 aqui de contabilidade. Beleza. Aí pode dizer, eu elaboro mais tantos. A gente fechava quem ia montar as questões. Montava, uma pessoa ficava responsável por juntar tudo, liberava. E no que liberava, não liberava o gabarito, né? Não liberava o gabarito. Então a gente ficava esperando o gabarito. E todo mundo, nem é criança, não se comprometia fazendo o tempo adequado. E isso foi muito foda, porque a gente começou a entender a nossa evolução. Então, o que o Silvio falou, e era um dos pontos que eu ia citar,
faça simulados. Porque é diferente, veja só, preste atenção nisso. É muito diferente você fazer 15 exercícios simulando o tempo de 3 minutos e você ficar, como era o nosso caso, 12 horas fazendo prova. 4 no sábado, 4 no domingo. E era isso que a gente fazia. Fazia simulado real. Lembro que teve alguém que comprou uma carteira, acho que foi o Guedes, comprou uma carteira pra... Escuta isso, cara. Pra sentar na carteira de prova, pra sentir o desconforto. Pra sentir o desconforto, a dor no corpo. Aí você vai falar assim, esse cara tá ficando louco. Beleza, eu não me lembro que concurso que ele passou, mas com certeza foi aprovado. Por quê? Porque quando você vai no nível insano, porque você tem que simular o máximo de coisas possível. Eu me recordo que na prova do ISS Rio de Janeiro, tá? Que até a Paulinha passou no Rio, né? A Paulinha e o Kenzo não. Teve outro menino lá que passou, que eu me recordo, não. O Kenzo foi pra Curitiba. Mas eu me recordo o seguinte, Paulinha passou nesse concurso, amiga nossa também. Aí me lembro que eu fui fazer, aí você vai lá, Rio de Janeiro. Pô, calor, né? Rio de Janeiro, calor. O que acontece? Bermuda, camiseta. Eu quase tive hipotermia na prova. Porque o ar estava em cima de mim, extremamente gelado. Pô, pergunto se eu consegui me concentrar da maneira adequada. Não. Então, veja, essas simulações, e inclusive fazer prova, vão te dar a noção de realidade de pontos que você jamais imaginou. É fácil você saber na teoria alguma coisa e saber de maneira isolada, mas quando junta tudo, você precisa desenvolver habilidades que você não tinha antes, tá? Você chegou a fazer ICMS São Paulo 2009, não? 2009 não. Não? Mas você fez depois? 2012. Fez depois. Continuou com 100 questões na prova 1? Continua. Que mata um monte de gente, né? Mata um monte de gente. Olha que interessante, essa foi o que o Silvio falou que faz sentido. Você projetar a tua condição de prova, tá? Para você entender, talvez você tenha feito, talvez não, ICMS, tá? A prova do ICMS São Paulo. Ela tem por costume ter, na prova 1, a P1 que a gente chama, muitas pessoas reprovam nessa P1. Por quê? Porque a P1 tem 100 questões. Em 4 horas. 100 questões em 4 horas. Só que o detalhe, ela pega raciocínio lógico, não é? Raciocínio lógico, matemática financeira, português, quer dizer, só matéria que demora pra caralho. Aí eu vou te dizer como que eu fiz. Nesse concurso de 2009 eu reprovei por 2 questões. Não sei se você sabia disso ou não, eu fiquei por 2 questões. E foi foda, porque eu tava muito bem. Nos rankings lá eu tava super bem. E costumava bater certinho. E nesse eu reprovei por muito pouco. E aí o que aconteceu? Na P1, muita gente foda, inclusive o Salvetti, que a gente falava dele agora, auditor do Rio de Janeiro, tá Gabrielzão. Tá te assistindo tá aqui aí? ao vivo. Salvetti, daí meu brother. Pô, um abraço pra você, cara. Salvetti que era do nosso grupo de estudos. Gabrielzão também, que também é auditor fiscal lá, Gabriel Rabelo, também é auditor fiscal do Rio de Janeiro, era da nossa época de estudos. E olha que interessante, Salvetti vai lembrar. Salvetti, olha só, você tá aí no chat, confirma aí pra mim. Salvetti hoje, auditor fiscal de rendas, né? Não. CMS. É auditor fiscal de tributos ou de rendas, não sei. De rendas. Auditor fiscal de rendas, né? Não, rendas é São Paulo. Será que Rio também é rendas? Acho que é. Fato é que é auditor do ICMS do Rio de Janeiro. Salvetti, se você tiver aí, confirma pra mim na live. Reprovou na P1 de São Paulo, porque não conseguiu fazer o mínimo. E muitas outras pessoas tão foda quanto ele reprovaram. Por quê? Porque demanda estratégia de prova. Na sequência, Salvetti passou em Rondônia, que eu me lembro, e passou no Rio de Janeiro e deve ter passado em mais algum. Salvetti que é um dos mitos aí dos concursos, porque ele passou em menos de um ano, né? Ou estudando um ano, alguma coisa assim. Junto com o Gabriel. O Gabriel também destruía. E essas são as pessoas que você tem que estar perto. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque a tua estratégia de prova ela é muito importante. Se você errar na estratégia, vai por terra tudo que você estudou. Você se fudeu. Você joga por água abaixo tudo que você estudou, se você não tiver uma boa estratégia de prova. Então, essa parte do simulado é fundamental. Você precisa fazer simulados, tá? Me ajuda a recapitular, então. Primeiro, eu falei para você estar próximo a pessoas que realmente estão comprometidas. Segundo ponto, o que eu tinha dito? Exercício, perfeito. Exercício considerando os pontos reais do exercício, não ficar lá só de maneira aleatória, tá? O terceiro ponto que eu ia comentar é sobre a correção aprofundada de exercícios, tá? Por quê? Porque muita gente simplesmente corrige do tipo, acertei, errei, ou ainda vai lá e fala assim, essa aqui eu errei, eu vou dar uma olhadinha, tá? Agora tem um ponto que eu vou perguntar, deixa eu ver aqui, tem bastante gente ao vivo. Coloca aí pra mim, você que tá ao vivo, coloca pra mim, já aconteceu, se já aconteceu, escreve aí, já aconteceu, de você, na prova, ficar em dúvida entre 2 questões. Aí você vai lá e marca a errada, né? Você fica em dúvida, você marca a errada, além de Murphy. Só que isso é uma falácia. Por que isso é uma falácia? Porque olha só, você só percebe que marcou a errada porque você errou. Muitas vezes quando você fica em dúvida entre 2 e acerta, você nem percebe você nem percebe que foi em dúvida entre 2. Na verdade, isso é uma coisa que a gente faz na consultoria, a gente manda o aluno anotar as que errou e as que teve dúvida. Antes do gabarito, ele já anota lá o que teve dúvida, justamente para fazer essa correção aprofundada que você falou aí. Perfeito. Porque o normal é se você ficar em dúvida em 2 questões
de duas alternativas é você errar uma e acertar uma. Pela Né? A matemática, lógica assim. é lógica essa, é 50%, né? Se tiver 3, você pode 2 acertar, um errar ou vice-versa. Agora, Né? aí eu vou... Agora você só lembra o que errou, né? Exato. Então, esse é só um exemplo para você. Se já aconteceu, entenda que não necessariamente você errou todas, só que você só percebe que errou. E eu vou além, Pan. Eu desenvolvi uma técnica de correção de exercício, que isso eu explico a fundo no treinamento, que é o seguinte. Você comentou aqui, anota aí que você ficou em dúvida e tal. Só que olha que interessante, é possível que você tenha ficado em dúvida entre duas. Quem em dúvida entre duas? A e B. Só que o gabarito era C. Tem isso também. Olha o nível de erro que você cometeu ali. Você tinha certeza que ou era A ou era B, mas era C. E isso é muito foda. Porque muitas vezes a pessoa erra, mas ela considera que todos os erros são erros. E não é bem assim. Porque olha a diferença entre eu errar porque, não sei, acho que é essa. Errei. Ou acho que é A ou B e é C. Ou ainda, eu tenho certeza que é a B e a E. São níveis de erro diferentes e eu preciso considerar isso na hora da correção. Por isso que a técnica de correção aprofundada que eu desenvolvo nos treinamentos, ela vai muito a fundo no detalhe. Porque é ali que você aprende de verdade. Porque vai dizer, você erra, você fica puto, né? Você fala, não, eu preciso descobrir o que é isso aqui. Então você vai já motivado a descobrir. E quando você consegue mapear a tua execução dos exercícios, a tua correção aprofundada te traz um grau de aprendizado muito maior. Então esse é um ponto que, claro, a gente vai conseguir discorrer aqui, mas que eu quero que você preste muita atenção. A correção do exercício tem que ser feita da maneira mais detalhada possível, tá? A gente falou de 3 pontos. O 4º ponto, tá? Eu ia falar do simulado, para você simular aqui, mas eu vou falar o seguinte, faça provas. Faça provas. Viaje para fazer prova. Invista em você. Ai, Medula, mas eu não tenho dinheiro. Porra nenhuma, você tem dinheiro. Talvez você não esteja gastando com a coisa certa. Quantas vezes eu deixei de comprar alguma coisa, eu deixei de investir em um concurso porque eu queria... Bitcoin é ótimo, né? Na época eu não tinha mal notebook, tinha. Mas deixei de investir em um concurso para fazer o outro. Porque o orçamento era limitado, não adianta. Todo mundo tem orçamento limitado. Não adianta você falar assim, mas eu não tenho dinheiro. Cara, vai bater de porta em porta fazer faxina. Se vira, o sonho é teu e você precisa levar isso a sério. Então comece a investir. E eu costumo dizer sempre, para todos os projetos que for fazer na vida, você tem 3 investimentos. Tempo, você precisa investir o teu tempo. Se ficar nesse negócio, porque é Natal, porque é novo, beleza, vão te engolir. Vão passar na tua frente. E o que você quer? Ficar estudando a vida inteira ou conseguir logo a tua colocação e ir viver de verdade? O que você quer? Hoje... Pâmela concursada, eu quando fui concursado, agora não estou mais no serviço público, mas a gente tinha uma tranquilidade de poder aí sim viver a vida, escolher, sair, bater lá o teu expediente, fechar a tua meta e viver. Agora, hoje você não tem essa condição, porque você está buscando um lugar ao sol. Quanto tempo você quer demorar? Invista de verdade. Tempo, invista o teu tempo, leve a sério isso, se comprometa com isso. E foda-se o que vão falar, se comprometa, o sonho é teu. Invista dinheiro. Muita gente não leva a sério. Porque eu não tenho condição. Aí você vai ver, comprou um sapato novo, comprou uma bolsa nova, o menino, foi lá, levou a namorada a jantar no céu. Não estou dizendo que você não tem que levar a tua namorada a jantar. Mas você tem que rever quais são as tuas prioridades. Quais são as tuas prioridades? Porque depois você leva ela a jantar em Paris. Depois você viaja com ela. Depois... Você tem que começar a entender que todos os recursos são escassos. O recurso tempo, você só tem 24 horas. O recurso dinheiro, eu não sei qual é a tua referência de escassez, mas uma hora vai acabar. E é normal, e tá tudo bem. Quanto mais fudido você tiver, que isso te motive mais a buscar algo novo, a buscar mudança na tua vida. Eu não sei qual é a tua condição de vida. Eu fui um fudido já. Hoje não sou mais. Graças a muito esforço e muita dedicação. Então não interessa qual é a tua condição, você pode fazer melhor. Então invista no teu projeto. Tempo, dinheiro e o terceiro investimento, tesão, coloque vontade no que você faz. Porque muita gente me escreve e diz assim, Medula, eu não vejo prazer em estudar. Porra, claro, você estuda para ser aprovado. Se fosse para ter prazer, você transava. Porra, não tá ali para ter prazer, você tá ali para ter resultado. Você começa a acostumar a ter prazer em acertar, você começa a ter prazer em evoluir, é lógico. Mas ninguém em sua consciência fala, o que eu vou fazer esse final de semana? Acho que eu vou estudar contabilidade. Porra, não, se você pudesse, você estava viajando, se pudesse, você estava fazendo outra coisa. E é normal, é natural. Agora, você tem que fazer o que você não gosta para viver o que você deseja. Isso é muito importante. Então, 4º ponto, invista em você, mas de maneira séria. Leve a sério o projeto. E o 5º ponto tem a ver com inteligência emocional também, com controle emocional. E nessa mesma linha que eu citei agora, que é o seguinte,
e até eu fiz uma live ontem sobre isso, o sonho é teu. Portanto, é natural que ao longo da tua trajetória, as pessoas que estão ao teu redor comecem a achar que você mudou, que você tá meio estranho, não é? Isso acontece. Porra, você... Coloca aí pra mim na live se isso aconteceu com você. Já foi criticado? Porra, mas agora você tá chato, você não sai mais, você só estuda. Aí às vezes os pais que não estão acostumados com aquilo, porque, claro, a gente passa por uma fase nova. Não sei você, Pan, se era estudiosa ou não, mas eu sempre fui maloqueiro. Eu não lia nem placa de trânsito. Aí quando eu comecei a estudar, a galera falou, caralho, como assim você está estudando, né? Coisa louca. E é natural, você vai estudar muito mais do que o normal. E não é normal as pessoas te apoiarem para estudar. Se você falar assim, olha, eu não vou hoje na festa lá porque eu vou trabalhar. Ok, trabalho as pessoas respeitam. Ah, eu não vou porque eu vou estudar. Não, estuda depois, né? Isso aí depois, você está ano que vem você estuda, agora é Natal. Você vai começar a receber pressão de tudo que é lado. Então você precisa entender que o sonho é teu, tá? Então a quinta e última dica que eu te dou para você realmente conseguir evoluir no teu processo é toque o foda-se para todo mundo. Toque o foda-se porque vão pensar. Você tem que se comprometer com você. Faça o que tem que ser feito. Porque quando você mostrar resultado, as pessoas vão entender. Não espere que as pessoas entendam hoje a tua trajetória. Continue focado, continue dedicado, porque quando você tiver resultado, ele é a melhor resposta. E ele vai acontecer, desde que você realmente esteja comprometido e não se preocupe hoje em explicar para as pessoas. O teu cargo público vai explicar com muito mais clareza. Não é isso, Pô? Então fica aí os 5 pontos para você. Tá bom, Não, Silvio? Ficou show legal? De bola, show de Então, bola. pronto. Muito interessante. Eu tenho certeza que isso aí é tudo, né? Não fazer aquelas 5 coisas, né? As coisas prejudiciais. E eu acho, concordo com isso aí mesmo, rapaz. Você tem que investir. Às vezes, na época que eu estudava para concurso, aí eu tinha um livro, pra você ter ideia, de direito constitucional. Nunca esqueço que na época era Alexandre de Moraes, que era o bambambam. Aí daqui a pouco tinha uma emenda constitucional, lá 2 emendas. Falei, pô, eu tô com o livro, mas eu comprava outro porque eu não queria nem estar preocupado com aquele tipo de coisa. Então isso é investimento mesmo, investimento que dá retorno, né? Com certeza. Então eu acho que você investir no melhor, você está investindo em você, com certeza, e o resultado virá. Então, Pamela, fala aí um pouco aí o que é que você acha aí, o que é que você quer saber aí da experiência aí da experiência de Medula aí, o que é que ele pode aí ajudar aí meus discípulos aí do portal. Quero ajudar, quero fazer essa galera do portal 100% aí tá sendo aprovado, né? Medula talvez ele não tenha ainda essa coisa aí na área fiscal, mas a gente vai inserir ele aqui para ele ajudar aí o pessoal aí do portal, né? Para que as vagas não saiam daqui, né? Fiquem todas aqui com o pessoal do portal. Diga aí, Pamela. Acho que o pessoal já viu que o Medula é craque aí, né? Super coach, super... Uma inatividade, né? Todo dia ele tá fazendo uma live agora, 9 horas, né? No Instagram. Eu retomei esse final de ano pra galera continuar na adrenalina, né? Eu fiz durante mais de 1 ano e meio transmissões ao vivo, todos os dias. Você começou no Periscope, não foi isso? Eu passei por toda a mudança de tecnologia, né? Então comecei no Periscope, fiz lives todos os dias no Periscope, lá a gente bateu mais de 20 milhões de likes, lá um negócio assim. Então foi top 1 do Periscope há muito tempo. Mudou a tecnologia, então eu fui pro Facebook Live, a gente começou a fazer lá, e aí depois abriu do Instagram. Então eu fiz por mais de 1 ano e meio. Até o momento eu não sei se alguém no Brasil fez mais lives que eu sequenciais. Então eram todos os dias, às 21 horas. Aconteça o que acontecer, sábado, domingo, feriado, Natal, Novo, porque o sucesso se constrói todo dia. E é isso que você precisa entender. Né? Então eu fiz isso para mostrar que era possível, sim. E aí eu retomei nesse final de ano agora, em dezembro, lives todos os dias, para que a galera continue focada, porque final de ano é realmente um desafio maior. Né? Medula, agora eu queria te perguntar assim, um pouco, como é que funciona essa consultoria sua, né? Você tem um serviço aí, um trabalho de consultoria, como é que você foca, né? Se você foca só na parte de técnicas de estudo, no emocional, no conjunto, como é, por exemplo? É porque eu vejo que tem um monte dessas coisas, a gente tem coach aqui no site e tudo, e tem um monte de coisa, com essa coisa do coach ficou muito conhecido, então houve uma proliferação que aí perdeu até um pouco, assim, muita gente, a credibilidade dessas coisas, entendeu? Um monte de gente que não entende de nada, até gente que nunca passou em nada, né, tá aí sendo coach, e às vezes até trocando nome, né, de coach, com mentoria, com esse tipo de coisa. Então diz aqui um pouco pra gente aí, assim, em linhas gerais, como é que funciona o trabalho seu nessa linha aí de preparação para concurso? Perfeito. Então, assim, primeiro de tudo, eu acredito que aqui
online deve ter algum coach meu aí. Eu vi que tinha, ó, já tem a Rosana aqui, Sobral, ó, time de elite, ó, Vanessa Alves, time de elite ali na área. Eu vi que a Udilene estava aqui presente também. Eu não consegui acompanhar todos os detalhes aqui, mas eu vi que tem aluno meu. Se tem algum aluno meu aí, se tem algum coach meu, coloca aí time de elite ou Thai Club, tá? Funciona da seguinte forma, para dar uma introdução em relação a esse trabalho, que realmente se prostituiu, né? É algo que é natural para qualquer coisa. Você fala cursinho, curso preparatório para concurso. Então tem lá o Silvio Santos, que tem todo um histórico e tal, mas aí vem qualquer um abrindo, e aí o cara, vou te ensinar, vou te ajudar, prometendo milagres. E esse é um principal ponto. Todo mundo quer atalho, todo mundo quer um milagre. Então tem gente que fala, eu te aprovo em menos de um ano. Não é assim. Não sabe nem se o edital vai sair em menos de um ano, como é que você vai aprovar em menos de um ano? Então, o primeiro ponto aqui que precisa ficar claro é o seguinte, qual a diferença de coaching e mentoria? Tá? Então, o processo, tá? Na essência, o processo de coaching, ele não vai te dizer o que fazer. Essa é a diferença do mentor e do coach. O coach ele vai te levar a reflexões para que você chegue a conclusões e determine atitudes para a tua vida que realmente tragam diferença na sua vida. E a mentoria, ela vai ser uma linha de alguém que já trilhou o caminho que você quer trilhar e ele vai te dizer, olha, você vai fazer isso, isso e isso. Tá? Ele vai te dar o passo a passo do que você faz. Isso é a mentoria. Então, nos meus treinamentos, eu tenho uma junção de mentoria, em algumas partes, e um processo de coaching. Tá? Eu estava comentando com o Silvio aqui um projeto muito legal, que eu estou muito feliz e muito orgulhoso de ter fundado há poucos dias atrás, não faz nem 15 dias, eu fundei a Academia de Aprendizagem. Eu transformei um dos meus treinamentos, que custava mais de 500, estava quase 600 reais, se não me engano, a última faixa de preço dele. Eu trouxe todo aquele treinamento, que tem mais de 28 módulos, tá? Porque eu tenho módulos bônus lá dentro também. Então passa por todos os pontos que o aluno precisa, desde o início até a aprovação. O que é isso, basicamente? Entender analisar um edital, entender como fazer um bom horário de estudos, um cronograma, definição de metas, técnicas de estudo, aprendizagem acelerada, memorização, resumo, a gente falou aqui de resumo, né? Falou não, nos bastidores a gente falou, né? Mas resumo, o pessoal tem muita dificuldade, técnicas de leitura dinâmica, aprender a fazer as revisões, mapa mental, flashcard, tudo o que você precisa. Aí, passando também pela parte de controle emocional. Nesse treinamento são videoaulas. Então você tem lá, como você tem aqui no portal Silvio Santos, você tem as videoaulas, tá? Só que esse treinamento bateu lá nos 600 reais. O que aconteceu? Muitas pessoas me escreviam, tá? Para quem não me segue, tá conhecendo agora, eu tenho milhares de seguidores nas redes e os 6 fã-clubes, aliás, um beijo pros fã-clubes aí, time do Medula, Meduletes, Meduleira Zoeiro, Meduleira Zoeira, Meduleira Brasiliense e Meduleiro Nordestino. Olha só, 6 fã-clubes, né? E aí, basicamente o que eu fiz? Eu fiz um projeto onde eu conseguisse realmente transformar a vida desses estudantes. Então, a minha missão hoje é revolucionar a educação, iniciando pelos estudantes. Eu transformei todo esse conhecimento em uma academia de aprendizagem, onde eu não conseguisse pagar uma mensalidade, como Netflix. Você paga ali por mês, fica o tempo que quiser, entra, sai o que quiser, só que a diferença, você tem acesso a tudo isso por R$19,90. Agora, por que eu fiz isso? Justamente para dar esse acesso. Nesse primeiro passo, o aluno vai ter acesso a tudo isso. Mas aí, Meduli, se ele quiser falar com você, óbvio que eu não consigo com milhares de alunos atender os milhares de alunos. Nesse ponto, ele tem todas as orientações lá, extremamente completo, sempre lança bônus novos, então ele tem o passo a passo que ele precisa. Ele quer evoluir ainda mais, ele tem acesso a um outro treinamento, que chama-se Time de Elite. Nesse treinamento, sim, de maneira muito clara, ao vivo comigo, como a gente está fazendo nesse exato momento, mas aí na minha plataforma, o Time de Elite consegue ter acesso a sessões de mentoria, e aí é muito clara a diferença entre um e outro. Na mentoria, o que ele faz? Ele teve todas aquelas aulas lá, ele desenvolveu o treinamento dele, ele vai me perguntar o que ele quiser, a hora que ele quiser. Na sessão ao vivo, vou ter acesso a todas essas dúvidas, na sessão ao vivo eu vou tirar as dúvidas dele e das outras pessoas do time de elite. Assim, ele consegue evoluir com o que ele tem de dúvida e com a dúvida também dos outros integrantes do time de elite. E além disso, ele participa de um processo de coaching que, ao longo das sessões de coaching, vão trazer reflexão para ele, para que ele consiga internalizar o real problema dele, na realidade dele, e tomar decisão para mudar a própria vida. Então, dentro dos sites tem lá vários depoimentos de como o processo de coaching, ele muda e transforma realmente a vida. Mas aí, Silvio, é um processo de coaching, não é mentoria. São coisas diferentes. E é isso que acaba não se tendo muito, né? O que se tem é assim, o cara passa no concurso, agora eu sou coach. Que eu vou te dizer, montar teu horário, mas isso não é o coaching na essência, né? Você tem que fazer uma formação, não é uma profissão regulamentada como medicina, então você pode ser autodidata e exercer essa atividade. Eu tenho formação pela Sociedade Brasileira de Coaching
E o processo de coaching ele tem várias diretrizes que precisam ser levadas a sério. Por isso que traz uma transformação tão grande. Então acho que ficou claro, assim, linhas gerais, é muita informação, mas ficou claro as principais diferenças, tá? Só deixando um último ponto, eu não tenho agenda para atender coaching individual, tá? Então, quando eu pedi a exoneração do cargo de auditor, eu já tinha milhares de seguidores, já tinha 2 fã-clubes, então eu moldei o meu processo para conseguir atender mais pessoas. Então hoje eu sou especialista em coaching em grupo, e a mentoria em grupo, que é do time de elite. Tá? Pô, que bom, rapaz. Que bom que, pelo que a gente percebe aí, isso é uma coisa que está dando certo, né? Bastante, uma coisa bastante. que, com certeza, pelo que eu percebi, não tem esse atendimento assim, individualizado, né, personalizado, mas você deve ter colocado lá uma gama de conteúdos grande Sim. que atende às necessidades, né? Não sei como é que está esse material lá, segregado por assunto, por necessidade, sim, né? Tudo organizado, ele vai ter em cada módulo. Aliás, vamos fazer o seguinte, um negócio legal. Para quem tiver, se colocar, a gente consegue emendar. O cara coloca o quê? O e-mail dele ali na live, ele manda um cadastro para vocês. Vou disponibilizar um material para vocês, um material que está recente agora, o roteiro da aprovação. Ponto a ponto que o cara precisa. Te manda para os alunos do Silvio Sandy e também para quem colocar, se colocar embaixo eu quero, a gente consegue identificar. Coloca ali? Tipo um e-mail, né? O e-mail? Então coloca o teu e-mail aí no comentário da live, tá? Que aí depois a equipe aqui do Silvio Sandy vai disponibilizar para vocês um treinamento, tá? Que eu vou deixar ali disponível para vocês conseguirem ter já acesso ao material a mais, tá? E aí eles te mandam também, você colocando o teu e-mail, a equipe do Silvio Sandy vai mandar todas as informações dos meus treinamentos, tudo isso. Pode ficar tranquilo, só colocar teu e-mail aqui embaixo que eles disponibilizam isso para vocês. Pode colocar. Quem mandou um grande abraço aí para você foi o De Grazia, né? Que disse que é seu fã. Você conhece o Diego De Grazia? Que legal, cara. Obrigado, De Grazia. Tô tentando acompanhar aqui. Já vi que tem aqui, ó, Sueli Miranda, do Thai Club, né? Time de elite, em qual site? Essas informações aí, só botar o e-mail que a gente vai passar. Que legal. Obrigado, De Grazia, pelo carinho, grande abraço cara. aí para Rafael Pereira também, é parceirão aí. Que legal. Um abraço aí para você. Ó, Cris Dantas, time de elite 5, Rosana Sobral, time de elite 5, 7 e 8, né, pra estar no veteranos, né, legal, Lili Moraes, time de elite 4, Isabel, Dale, time de elite veteranos também, Fábio Carmo, Afiso Tai, técnicos avançados de estudo, vale a pena, Vanessa Alves, time de elite 5, legal, é uma galera aí, vários alunos meus aí também, que bom, obrigado pelo carinho. Bora lá? Então, eu assim, nessa coisa, estou muito satisfeito com a coisa Para mim é isso aí, eu acho que a gente tem que trabalhar com as deficiências e o que é que a gente tem que fazer de bom. Perfeito. Então, Pamela, e o que é que você tem aí a perguntar à Medula aí, que pode contribuir aí, pode... Vamos lá, aproveita. Aproveita aí, vamos descascar ele aí. Ele tinha falado dos resumos, né? Eu trouxe aqui para vocês como é que eu fazia os meus resumos. Legal. Muita gente me pergunta, né? Os meus alunos também trabalham com consultoria, consultoria não é coach. Isso é uma coisa que eu sempre deixo claro, até indico que você legal, às vezes. Legal. Olha só, que bom, né? Quando a pessoa quer coach, eu falei, não, coach eu não faço. A gente faz consultoria, que é justamente, se vê aí na figura 8, que vocês podem ver aí, tem só um exemplo de uma meta nossa, justamente para mostrar a diferença aqui. Nessa meta a gente coloca primeiro uma sugestão de organização, o que estuda na segunda, o que estuda na terça, na quarta. E aí, na figura 9... Tem que ter essa maçãzinha aí mesmo, pô? A maçã A maçã, então, esse é o Pomodoro. Na verdade, colocou... Não apareceu todo aqui, só apareceu um pedacinho. A figura 9, colocou aí a figura 9? Pronto. Então, a figura 9, a gente tem uma meta aí, até peguei o curso do Silvio Sandy, é a próxima figura, a última. E aí, na consultoria, o que a gente faz? O consultor, ele estuda a aula também. Então, ele faz a aula de novo. Você pode ver aqui, a gente colocou por minuto. Assiste a aula do Silvio Sandy, bota por minuto, que é mais importante. Então, é bem detalhado. Não é um coach, Perfeito. não é uma técnica de motivacional, de chegar do ponto A para o ponto B, aquele nosso do coach faz da evolução. A gente faz esse trabalho de, primeiro, aqueles pontos que você técnico, falou. né? Aspecto técnico. Primeiro, o planejamento. Perfeito. Que foi aquele ponto que você falou, o planejamento. A gente monta o planejamento todo para o aluno. Fundamental. O melhor material, a gente escolhe os melhores materiais e indica para o aluno, que no caso, contabilidade, Silvio Sandy. E aí a gente vai fazendo essa meta e o aluno vai cumprindo, então não precisa se preocupar com esses dois pontos, né? Perfeito. Só tem que cuidar dos outros. Mas voltando para o resumo, que foi aquilo que eu tinha falado, na figura 1, que vocês podem ver, aí na tela aparecendo para você,
Isso é um aplicativo que eu usava. Esse aplicativo... Eu já tentei fazer resumo na mão, não sei se você fazia na mão, você fazia resumos na mão, ou Cara, você grifava? Eu usava muito estrutura de tópico e palavra-chave. Palavras-chave, né? exato. Algumas matérias eu fazia também isso, mas algumas outras matérias, tipo, esse aqui, legislação, eu peguei uma legislação. Aí eu não fazia na mão, eu grifava. Muito grande, né? Exato, muito grande. A gente ia grifando e eu usava esse aplicativo que eu falei na última live, me perguntaram bastante, que é o Goodreader. Depois eu coloco aí pra vocês. Nesse aplicativo a gente consegue marcar. E o melhor dele, que vocês podem ver na figura 2, que ele faz um resumo. Tudo que você marcou, ele monta o seu resumo. E você pode mandar esse resumo por e-mail. Fica tudo anotadinho, você pode clicar e aparece lá. Legal. Então, seria o principal desse aplicativo. Agora é importante dizer, volta ali só naquela... Isso, olha só. Quando a Pam fala de grifar, não é para deixar a página inteira amarela, né? É para só grifar realmente as palavras mais importantes, né? Eu vou, quando você finalizar, vou fazer um comentário em relação a isso e resumo. E aí nesse aplicativo, né, você consegue ter esse resumo já pronto. Então, era uma forma que me ajudava muito ter essa compilação do que eu marquei. Perfeito. E também você clicando nele, você vai exatamente para aquele tópico. É um aplicativo que me ajudou bastante. Legal. Uma coisa além do resumo, que eu sempre falo também para os alunos, é fazer o review. O que seria isso? Seria antes de você ler, você já saber o que você marcou, né? Você olha tanto aquele resumo, você tem ele na sua mão, que aí você tenta aqui, por exemplo, tem apreciar prefeito. Você nem olhou 60 dias úteis, mas já sabe que é 60 dias úteis que vai estar escrito ali. Então você tentar puxar isso da memória sem ler. E aqui na figura 3 que eu falei pra vocês, era algo que eu fazia também nos PDFs. Eu sempre estudei pelo iPad, então eu pegava os pontos principais e tirava, dava um print screen da tela. Então vocês podem ver, esse era o meu iPad mesmo da época que eu estudava. Tem vários print screens, geralmente pegava uns tópicos que os professores sempre fazem isso, né? Sempre arrumam, fazem aqueles esquemas, né? Os quadros, exatos, os quadros. E aí, dando print, chegava para revisar também, fazia rapidinho, isso. Né? Exatamente. Eram as duas formas que eu usava para fazer resumo, de forma prática e rápida, porque concurseiro tem que otimizar o tempo. São muitas matérias, tem que estudar muito. Tá comprovado que resumo escrito à mão, ele grava mais, ajuda você a memorizar mais. Mas nem sempre é possível, porque são 15 matérias, 12 matérias, área fiscal, área de controle. Então, a gente tem que tentar achar técnicas para priorizar. E tenho certeza que você tem várias técnicas lá de como fazer resumo também, não é isso? Tem não só de resumo, como de mapa mental, né? Porque é uma ferramenta bastante útil, né? Que tem uma resistência de algumas pessoas que falam, eu não sei desenhar e tal, porque no mapa mental, ou até mesmo a Pan que falou, eu vou... fazia tudo pelo iPad, né? A Pan já é mais high-tech, né? Porque meu tempo ainda era... Eu não me lembro como foi isso, foi 2009, 2010, eu acho. É porque quem tinha um tablet naquela época era rico, né? Então eu era meio fodido. Mas assim, eu estudava muito por PDF, muito na mão. E tem 1 milhão de técnicas para você fazer, para você seguir. E um ponto que eu quero ressaltar aqui, que é muito importante. Não existe regra absoluta. Escute isso e leve para a tua vida. Não existe regra absoluta. Mas a Pan falou que no iPad... Pode ser que você se adapte a isso e eu não. Pode ser que você não se adapte. Pode ser que alguém fale, mas o resumo na mão. Mas não. Ela fez no iPad e passou. Lembre disso, o que importa é o teu conhecimento. Então você tem que entender qual a técnica que mais se adequa a você. Isso é muito importante, tá? O ponto que eu quero levantar em relação a essa marcação é o seguinte, às vezes as pessoas perguntam assim, mas Medula, como que eu vou saber o que é mais importante? Né? Porque afinal, eu estou estudando... E um ponto que você tem que ter muito claro, que é óbvio, mas ninguém presta atenção, é o seguinte, a tua primeira leitura nunca vai te deixar claro exatamente o que é mais importante. Você tem a impressão de que tudo é importante. Claro que você pode pegar algumas palavras-chave, como exceto, se, os prazos, 30 dias, 15 dias, as exceções. Claro que algumas coisas são gritantes ali. Mas, de maneira geral, procure, numa primeira leitura, marcar só essas coisas que são gritantes. O título, uma coisa que é elencada com um rol taxativo, tem 8 itens, você vai marcando item a item. Agora, procure marcar o mínimo possível, faça esse exercício. Quando que você vai saber o que realmente importa? Depois que você tiver feito a leitura, depois que você tiver feito os exercícios e feito a correção aprofundada.
Aí não tem erro, você já sabe, pô, isso aqui Exato. cai, nossa, 20 Aí volta vezes. lá e marca. Aí você volta lá e só marca. Então, a primeira marcação, faça o mínimo possível. Se segure. Tem gente que não consegue, não se aguenta, né? Mas vai ver, não adianta porra nenhuma, outra página ficar amarela. Ah, mas depois eu pinto de rosa. Daqui a pouco tá um arco-íris aquilo. E é normal, não é? A gente vê isso com muita naturalidade. Então, procure na primeira leitura marcar só o que realmente você fala, cara, isso aqui não tem como não ser importante, né? Vai falar, a única exceção é essa. Porra, aquilo é importante. E é fato que vai ser. Então fica essa dica então para vocês, na primeira leitura marque o mínimo possível e a gente não vai ter tanto tempo aqui, mas existem, claro, várias outras técnicas para você otimizar o teu tempo e é importante produzir esse material. Por que é importante? Porque na reta final não dá tempo de você olhar o teu material todo. Isso tem que ficar claro. O que a Pam falou ali, os prints de tela, ou se você faz na mão, um resumo bem feito, bem enxuto, ou se você já está trabalhando com mapa mental, mapas mentais bem feitos, porque isso vai te trazer muita velocidade na hora da revisão. E, na reta final, isso faz total diferença. Isso coloca você com conhecimento todo fresco na memória e faz com que você tenha muito mais chance de acertar na tua prova. Tá? Então, acho que essa contribuição é final para a técnica. Não, mas eu ainda quero Quer mais? Então vamos lá. Vamos lá. Eu percebo, Medula, o seguinte, que se você comparar quem fez concurso aí na época sei lá, de 2000, né, nessa coisa, esse pessoal, eu vivi essa época aí, a gente tinha muita dificuldade, porque naquela época a coisa online não era tão assim, para você conseguir, por exemplo, uma prova de um concurso que teve, isso a gente tinha uma dificuldade tão grande, né, era uma coisa trabalhosa, hoje não. Hoje você faz um concurso, eu recebo a prova, o cara fez um concurso lá domingo à tarde, eu já recebo de novo à noite a prova, e já aconteceu de eu comentar a prova domingo à noite, gravar vídeo comentando uma prova que teve domingo à tarde e tudo. Então são umas coisas que hoje, né, a velocidade é muito rápida aí da informação, e isso ajudou muito as pessoas. Eu acho que o concurso é uma forma democrática, né, de você preencher aí as vagas, e a coisa do ensino online, ele fez com que desse uma nivelada nos concurseiros a nível de Brasil, né? Antigamente, se a gente pegar aí até 99, 2000, tinha uma concentração muito grande de aprovados, eles estavam muito na frente, não sei se vocês já viram aí essa época, que era o pessoal do Rio, né? O Rio, na época, tinha uns cursos lá, né? Eles chegaram na frente na coisa do concurso, né? Então o pessoal do Rio estava na frente, então você não tinha muito essa coisa dos aprovados, né, a nível, quando tinha um concurso, o pessoal do Rio tomava as vagas todas. Quando veio a parte dos cursos online, Medula, eu percebi o seguinte, teve concurso, por exemplo, para a AFT, que os 2 primeiros colocados foram de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Quer dizer, coisa interessante, né? Você dá uma, né, nivelada aí nas pessoas. Por quê? Porque tiveram acessos aos mesmos professores que estavam no Rio, em São Paulo, né? Que na época não era que eram professores melhores, mas era quem estava mais infiltrado aí com os concursos públicos. Mas eu acho assim, foi muito bom essa coisa dos cursos online, foi excelente para dar uma nivelada nisso aí, mas a coisa da internet hoje, a coisa das redes sociais, ela traz um problema muito grande para as pessoas em termos de concentração, entendeu? Então eu vejo que as pessoas acabam, várias pessoas que eu conheço, assim, passando muito tempo, eu percebo, passando muito tempo em hoje WhatsApp, em Facebook, não só alunos, como se a gente não se policiar, até eu mesmo, quando eu penso que não, tô ali, ó, 1, 2 horas respondendo coisa e tal, não sei. Então eu acho que hoje, para mim, os alunos têm muita informação rápida o tempo todo, mas tem que haver uma preocupação muito grande, Medula, não sei como é que você vê isso aí, como é que você trata isso aí, com essa administração do tempo em função dessa proliferação de rede social, né? Porque, por exemplo, hoje tem um concurso, hoje eu tô aí, né? Nem consigo acompanhar, mas me botaram aí uns 30 grupos de WhatsApp, e quando eu olho lá tem 200 mensagens em um, 180 em outro. Imagina um aluno para acompanhar aquilo ali, né? Então eu falo isso porque tem um momento, eu não sei como é que você trata disso aí, mas eu acho que ele tem que colocar um tempo para entrar naquilo ali, e o resto é estudar, porque assim ele vai perder muito tempo, e hoje tempo para isso aí é tudo. Como é que você vê isso aí? De que forma você acha que a pessoa deve se administrar nessa coisa? Tá.
Lembra da primeiro ponto que eu falei que é um erro? Planejamento? Sim. É o primeiro ponto. E ele tem tudo a ver com todas as outras consequências. Porque um planejamento mal feito vai fazer com que você, na hora de estudar, olhe rede social. Na hora que você devia estar descansando, eu fiquei com peso na consciência, agora eu quero estudar. Na hora de descansar, final de semana, eu devia estar estudando. Não é que você devia estar estudando. Se você tem esse pensamento que você deveria estar estudando, é porque você fez merda no teu planejamento. Você não executou o teu planejamento. Porque se você separou aqueles horários para descansar, é porque tem que ter uma lógica naquele descanso. Você não consegue estudar 24 horas por dia, você precisa dormir, você precisa comer, você precisa se divertir em alguns momentos. Claro que esses momentos vão diminuir muito. E para a rede social não é diferente. Agora, isso é muito bizarro porque, aliás, até agora aqui, a gente está ao vivo lá no Instagram também, quem quiser acompanhar pelo Facebook, a gente está no Facebook do Silvio Sanji, tá? Está no meu Instagram aqui. Então, o que acontece aqui? As pessoas têm um problema sério que falam assim, eu não consigo estudar porque daqui a pouco toca o celular. Mas só tocou essa porra porque você deixou ligado. Pô, se você desligar essa merda, não vai tocar. Então, quer dizer, são coisas tão óbvias que as pessoas não fazem. Então, o planejamento ele tem que estar muito claro. Se você quer realmente ter resultado, você precisa seguir, se comprometer a seguir o teu planejamento. Tá? Então, o Silvio falava sobre a mudança ao longo do tempo. E realmente mudou muito. Mas a época, quer ver quando eu estudava para auditor, foi 2009. Tinha MSN, né? Não tinha Instagram, mas tinha MSN tremendo lá na sempre tela. tem alguma desgraça, né? Só que o que acontece? Tinha fórum concurseiros. O fórum era mais fácil, um pouco demorava mais a resposta para vir, né? Mas é muito louco, porque, você veja, há muitos anos atrás tinha aquele Mirk, depois tinha o ICQ, depois tinha o MSN, depois tinha hoje tem Facebook, na época tinha o Skype. O Skype também, mas o que até saiu, Orkut, né? Que tinha aquelas comunidades com florzinha, com tudo. O que acontece, tá? Para você entender. Hoje, tá? Eu não recomendo os meus alunos hoje fazerem o que eu fazia à época. Por quê? Porque hoje é muito difícil você sair de todas as redes. Você vira realmente um ET, você vai ser muito cobrado. E às vezes a pressão que vem é tão grande que não compensa a tua saída. Então o que acontece? Mas à época, eu me recordo lá em 2009, eu não tinha Orkut, então eu tirei Orkut, e MSN também eu não tive, por um período. Tá? Por um período nem celular eu tive, mas aquela época era totalmente diferente do celular, só mandava mensagem e recebia ligação. Mas eu me lembro que à época eu desligava o meu telefone fixo de casa também, para ficar realmente isolado. Naquele momento, aí beleza, acabou meu horário de estudo, eu ia lá e conectava de novo. Mas naquele momento eu tinha certeza que nada ia me atrapalhar. Então o que você precisa ter claro é isso. Qual é a sua prioridade? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Qual é a sua prioridade? É ser aprovado? Então você tem que levar a sério o seu planejamento. Você tem que levar a sério a sua execução. E claro, quando se fala em rede social, quando se fala em celular, o que vai te conectar a isso é a internet. Então, se você está com o celular, na hora que você está estudando, você não precisa do celular, você vai desligar. Mas eu estudo por tablet, como a Pan estudava. Desliga a porra da conexão, se você está estudando por PDF, você não precisa. Mas eu vejo vídeo aula. Se você puder, carregue antes a vídeo aula e depois desliga. Se você não puder, se mantenha distante. Essa é uma dica interessante. Se mantenha distante do teu computador. Como assim distante, Medu? Tem um outro erro também de técnica de estudo. Você vê que vídeo aula, qual é a técnica para vídeo aula? Não tem, é só apertar o play. Errado. Porque o cara faz o quê? Eu pausei para anotar o que o professor falou. Imagina que você está numa aula presencial. Você fala, peraí, professor, segura aí 5 minutos que eu vou escrever. Não vai. Então você tem que aprender a ter agilidade. Por quê? Imagina uma aula que tem 1 hora de aula. E a pessoa pausa para ficar anotando. Em vez de 1 hora, ela demora 2 para assistir. Um curso de 60 horas passa a ter 120. E ela fica numa enrolação na teoria. Então o que vai acontecer aqui? A gente tem os pontos que você levantou. A tecnologia a nosso favor e a nosso desfavor ao mesmo tempo. Toda essa tecnologia que te permite ter acesso a uma prova com muita velocidade é a mesma tecnologia que te fode. E é a mesma tecnologia que também permite outros candidatos terem acesso. Então, o controle disso ele é extremamente importante. Tá? Então, se você me perguntar, Silvio, véspera de concurso, devo participar de grupos? Depende. Como eu citei aqui, eu e Pan, a gente participava de um grupo de pessoas que estudavam, mas que estudavam. A gente só se falava para estudar. A gente só se encontrava no fórum para entregar a questão que a gente tinha feito, para comparar resultado, para discutir. Para discutir as questões. Então, ou você está comprometido ou você não está. Não tem meio termo. Ou você está realmente comprometido e desliga o teu celular para estudar, e sai de grupos que não estão te acrescentando nada, e se mantém focado só com pessoas que estão alinhadas, ou você está se enganando. Esse ponto é fundamental. Agora,
Quando a pessoa fala, agora ficou, você acabou citando, né? Ficou mais fácil. Realmente ficou, mas há que se lembrar que ficou mais fácil para todos. E aí você tem todo mundo em pé de igualdade, né? Agora, o que eu vejo como problema sério? Por exemplo, agora, estou transmitindo uma live aqui no meu Instagram e a gente está transmitindo uma live no Facebook. Eu não sei, você que está assistindo aqui no meu Instagram e você que está assistindo aqui no Facebook do Silvio Santos, eu não sei qual era a sua programação de estudos para hoje. Mas se nesse momento era para você estar estudando, você está fazendo merda de estar aqui. Então vou desligar. Agora não desliga, agora fica aí, né, porra? Já fez merda, né? Agora fica até o final para ouvir o esporro. O que acontece? Presta muita atenção. Mas é porque eu queria acompanhar ao vivo. Cara, você vê a reprise depois. Mas é porque... Periscope aconteceu isso, Instagram tá acontecendo isso. Que brilhou aqui no meu... Desliga o celular. Se programe e execute. Deixe um tempo para você fazer essas atividades. Então, eu gosto de acompanhar lives do Silvio Santos. Ok, então você deixa lá 1 hora por dia para você acompanhar as lives de todo mundo que fez live. Você deixa lá como lazer. Mas o teu horário de estudo tem que ser sagrado. De preferência, os grupos que você participa, os Instagrams que você segue, os Facebooks que você segue, né, as fanpages que você segue, que sejam coisas construtivas, que realmente te mantenham focados no processo. Por quê? Porque tem um problema muito grande, Silvio, que eu sempre costumo comentar, que é o seguinte: eu fui skatista profissional muitos anos. Eu competi, eu fui 4º lugar mundial e eu em um momento escolhi não competir mais. Por quê? Porque não era o ato da competição. Eram os dias que antecediam a competição. Eram os dias depois da competição. Era tudo que envolvia o treino, era tudo que envolvia a minha mente em outro projeto. Então, às vezes a pessoa fala, e eu escuto muito isso, porque eu sou muito radical nos projetos que eu busco fazer. E as pessoas falam, mas você exagera, porque não tem que ser assim. Então tome no cu, então reprove nessa merda. Porque não tem que estudar sábado, não tem que estudar domingo. Então foda-se, então não estude, você vai ver outras pessoas passando e você não vai passar. Mas é possível porque eu conheço. Beleza, que é possível, é. Mas a pergunta é, você tem um recurso de 7 dias e você vai investir 6? Você não está fazendo o teu melhor. Você sempre tem que se perguntar isso, qual é o teu melhor? E nesse ponto, de rede social, de tecnologia, é a mesma coisa. Qual é o teu melhor? É desligar o celular ou é ficar ali mais ou menos? É sair dos grupos ou ficar tentando dar atenção? Porque quem tenta agradar a todos, desagrada a si mesmo. E o pior desagrado que você pode fazer para si mesmo nesse momento é não seguir com o teu projeto. Porque quem vai se fuder é você. O resultado é você que não vai colher. E as pessoas não estão nem aí para você. Tá? Então não se engane que aqueles amigos que, mas eu quero lá dar uma atenção, eu quero não sei o quê, porque ficaram brabos que eu não respondo. Foda-se, se ficou brabo não é teu amigo. Não está entendendo o teu momento de vida. E tá tudo bem. Porque quando você for aprovado, aí vão entender. Que daí os amigos voltam, né? Aí, nossa, que legal! Como é que você fez? Daí vem outra pergunta, né? Mas é isso. Em relação a isso, eu acho que você tem que ser realmente bastante incisivo. Tá? Tomar uma decisão de mudar a vida e realmente mudar e sair dos grupos que não interessam e seguir só pessoas que possam agregar valor para você. Porque isso muita gente tem dificuldade nesse tipo de coisa, né? Eu vejo pessoas que têm dificuldade em sair de grupo, até de WhatsApp, de se abdicar daquilo ali. Então é complicado. Tem uma técnica que eu uso que ajuda muito nisso, que é o Pomodoro, a Medula conhece. Perfeito. Que no Pomodoro, você estuda 25 e descansa minutos. E descansa 5. Nos 25, só pode estudar. Não pode nem ir no banheiro, nem beber água, não pode fazer nada, só pode estudar. Então tem que deixar o celular longe. Aí no 5 tá liberado tudo, pode ir lá no WhatsApp. E esse Pomodoro você tem que usar o timer, né? Porque senão os 25 tornam 5 e os 5 25. 25, né? Você fica lá no descanso, não. Tocou o relógio, desligou o celular, deixou no canto e voltou pros estudos. Então, eu vejo assim, essa coisa das técnicas de estudo, para mim... você falou uma coisa interessante, essa coisa, vocês dois, né? Tanto você, que atleta profissional aí, que foi de skate, Pamela também, nadadora profissional. Natação. E eu fiz uma maratona agora recentemente e é muito custoso, muito difícil. É a coisa do preparo, né? De você, é muito mais difícil do que na hora lá de você chegar e fazer a coisa. Então, eu acho que tem que ser investido nisso aí, no preparo, nessa coisa, né? De você chegar bem e ter toda uma sequência, entendeu, Medula? Eu acho que as pessoas, às vezes, elas têm que ter isso aí, tem que saber que o estudo até o momento... Para mim tem 3 tipos de estudo. Não sei se você concorda, né? Nessa coisa que eu vejo, que eu fui estudante, né? Então, você tem que ter um estudo, tipo, até a autorização de um concurso, né? Uma forma de estudar, até a definição de banca. Aí depois que definiu a banca, a partir dali eu acho que você só deveria resolver questões da banca, Perfeito. né?
E depois que sai o edital, eu acho que aí você só pode estudar alguma coisa teórica, alguma coisa nova. Porque eu acho que ali você já é para Tem que estar estar preparado, já né? para estar preparado, né? Salvo uma matéria nova. Exatamente. Outra... E procurar algumas coisas diferenciadas, algumas coisas que estão no momento aí forte, algumas questões inéditas, Sim. entendeu? Simulado em questões a partir do momento E hora aí que de sai dar o aquele edital. gás final, né? De Exatamente. você largar tudo. É o que eu falo. Sim. Deixar casamento de amigo, deixar tudo, focar só no Muita no gente edital. passa e perde no concurso após o edital. Exato. Né? Então, é isso aí. E aí são vários fatores que determinam. Acho que a gente já demorou aí, né? Muito tempo, 1 hora e tanta aí. Foi muito para mim, assim, muito proveitosa aí a live com Pamela e com Medula. Então eu queria, né, que vocês falassem aí o que é que vocês, né, têm aí para finalizar aí nossa live, o que é de dicas finais aí, o que é que a gente tem aí para ajudar mais os concurseiros. Breve, com certeza, a gente vai estar fazendo uma parceria aí com Medula aí para os alunos aí do site, né? A gente vai estar divulgando aí, com certeza, o que é que Medula aí. Já senti que ele tem muita bagagem, é um cara experiente, e gente experiente a gente tem que estar aqui conosco, né? Para poder ajudar aí vocês. Beleza? Então vamos lá, Pamela. Diz aí pra gente finalizar, que eu já não aguento mais. Finais, vai lá. Eu não aguento muito ficar. Já passei o dia todo gravando, ainda olhando agora para 2, 3 câmeras aqui, não aguento mais. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui em mais um live, dessa vez agora com meu amigo Medula. Sabia que ele ia ser importante, que ele tem uma bagagem muito boa, como você mesmo falou. A gente já se conhece há muito tempo, se conheceu estudando. Foi. Então, justamente isso que ele falou, de se cercar com as pessoas boas, né? Isso acho que é uma dica muito boa. E a outra coisa é que é o seu sonho, né? Que ele marcou isso muito bem. Então, você tem que se abdicar, tem que se dedicar e fazer o máximo possível, né? Que não vai ser coach nenhum que vai fazer você passar. Não. Quem vai fazer passar é o aluno que tem que sentar ali, estudar e fazer tudo. Assim então, como não vai ser as outras pessoas que vão fazer você reprovar. Exato, é você que define, né? Você que define. Teu sucesso ou fracasso. Exatamente. Perfeito. E é isso, obrigado pessoal, até logo. E a gente continua aqui, né? Perfeito, aqui a gente está no meu Instagram, quem quiser seguir depois é Pedro Medula. E como palavras finais aqui, eu me recordo, eu tenho um projeto social que chama-se Eu Acredito em Você, onde eu faço palestras para crianças em colégios públicos. E eu fiz um projeto, uma das etapas desse projeto, em uma cidade do interior do Paraná chamada Siqueira Campos. E eu me recordo que eu fiz, nessa época, eu fiz 9 palestras em 2 dias. Então foi uma loucura. E um menino chegou ao final e falou assim para mim, se você tivesse que dizer uma coisa para aplicar para a minha vida, o que você diria? E eu me recordo que isso me marcou porque ele chegou com muita vontade de querer seguir o que eu dissesse para ele. E eu vou deixar as mesmas palavras que eu deixei a ele para você. Na tua vida, descubra o que você quer e faça o que você tem que fazer. E não pare até conquistar. Descubra o que você quer, faça o que tem que ser feito e não pare até conquistar. Porque é muito comum, e a gente vê isso com muita frequência, principalmente nesse mundo de concurso, que parece, aparentemente, um mundo tão atraente. Afinal, você só faz uma prova e ganha um cargo pro resto da vida. Olha que fácil isso, né? Mas ao longo do processo, as pessoas percebem que não é tão simples assim. Então, se você realmente quer isso, pague o preço. Porque o sucesso, quando você atingir o sucesso, paga o preço e sobra troco. Esse esforço que você vai fazer, por um tempo, você vai perceber, depois de aprovado, que você faria 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes mais. Eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer aprovado se valeu a pena, ele vai te dizer que valeu a pena. Eu mesmo fui aprovado em diversos concursos, fui auditor fiscal na minha cidade, em Curitiba, pedi exoneração do cargo, não dependo mais desse cargo para sobreviver, não é? Então não tenho mais nenhum salário pago pelo cargo, mas mesmo assim eu te digo, valeu a pena. Por que valeu a pena? Porque eu tenho certeza que tudo aquilo foi pouco perto da conquista que a gente tem quando assume um cargo público. Então, leve isso muito a sério. Acredite em você. Você é capaz de conquistar o que você quiser. Nem eu, nem Pamela, nem Silvio somos mais inteligentes que você. Por mais que possa parecer. Se você não conquistou nada, você vai pensar, putz, esses caras são muito foda. E aí daqui a pouco você tá aqui. Como a gente olhava para Silvio, na época, estudava, falava, nossa, que foda, o cara manja pra caralho. E manja realmente. E está aí aprovando pessoas até hoje. Tá? Então, acredite em você que logo você vai estar do lado aprovado da vida e vai perceber que tudo que você fez valeu muito a pena. Descubra o que você quer e não pare até conquistar. Essas foram as últimas palavras, eu acho que pode colaborar bastante para a tua vida. Então, pessoal, agradeço aí
vocês aí ter acompanhado aí nossa live aqui no portal, né? Nessa quarta-feira, né? Quase. É porque aqui em Salvador vai ser feriado aí na sexta, né? É mesmo? Você vai Não, eu tô indo embora na sexta. Não só Vitória, Salvador, Salvador, Aracaju, Maceió, tudo é feriado. Vitória é feriado? Não, Vitória não, Espírito Maceió, Santo. Maceió Eu tô indo para lá em dia útil, você vê como é que é. Então, agradecer aí a presença de vocês, espero, né, com certeza, Medula e Pamela aí contribuiu demais aí, vai ajudar muito, se você refletir aí nessas ideologias aí, com certeza.